Salve, salve, alunos e alunas estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri. A novidade nesse vídeo, estou incluindo aí a minha feia imagem para vocês lembrarem de mim, não é? E vamos então aos comentários das duas questões mais difíceis da prova da OBA para o ensino médio do ano de 2019. Foram as duas últimas questões, a 9 e a 10, né? Lembrando que essa prova fez parte da 22ª edição da OBA, aplicada em 17 de maio de 2019, para alunos de qualquer ano do ensino médio. Então vamos às questões de astronáutica, não é? As mais difíceis. E por que são difíceis, pessoal? Porque essas questões envolvem física, que é a nossa paixão e deve ser também daquele que pretende aí ingressar nas áreas da astronáutica, não é? É uma ciência muito importante porque é ela que dá os parâmetros para que a gente possa calcular aí tudo que a gente precisa para o lançamento, para uma missão espacial e tudo mais. A engenharia se calca na física para poder produzir esses produtos astronáuticos aí para a gente, não é? Então vamos à questão 9, valendo um ponto, dividida em itens A e B. Era quase meia-noite, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019 comemoramos 50 anos desse evento, que nos lembra o quão longe podemos ir com criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas: 1. Lançamento do Saturno V. 2. Órbita da Terra. 3. Período de injeção na órbita translunar. 4. Órbita da Lua. E 5. Pouso lunar, mostrados esquematicamente na figura. Aqui está, né? Cada uma das etapas. Então, há 1, 2, 3, 4 e 5, né? Faz uma espécie, a missão completa, na verdade, faz uma espécie do 8, né? Porque depois seguiriam os passos aqui até retornar novamente, né? Decolar da Lua, entrar em órbita novamente da Lua, acelerar para, né, transcorrer aqui até entrar em órbita da Terra, orbitar a Terra e finalmente pousar novamente, tá? Claro que essa missão toda, completando esse 8 que eu descrevi para vocês, foram de 8 dias. Esses passos aqui, de 1 a 5, levaram 4 dias. Foi do dia 16 de julho ao dia 20 de julho de 1969, essa viagem de ida até a Lua. Pergunta 9A, valendo meio ponto. O primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores F1. Cada um desses motores produz um empuxo, força, de 6.900.000 newtons. Considerando que a massa M inicial do Saturno V é de 3 milhões de quilogramas e G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo ao quadrado. Dica: utilize a segunda lei de Newton e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete, que voa sempre na vertical. Então, como toda questão que é difícil, pessoal, ele deu o bizu, a dica, não é mesmo? Então vejam aqui, ó. E a dica está esquematicamente colocada para nós aqui, justamente no foguetinho. Aqui, né, um esqueminha aqui de como era o Saturno V. Veja que incrível, daqui, da base dos motores até a pontinha da antena lá, são 105 metros. Para vocês terem uma ideia, dá mais ou menos o tamanho da torre da Oi, aqui em Curitiba, né? Que é a estrutura, a edificação mais alta que a gente tem em Curitiba na atualidade. Então, as duas forças que atuam aqui, né? O peso, que é M vezes G, vertical para baixo, sempre, né? Como a gente usa em física, e o empuxo vertical para cima, 5 vezes E. Por quê? 5 vezes o empuxo, já que ele dá
né, o empuxo total aqui de 6.900 newtons, que é composto por 5 motores, né? Então, veja, para dar a resposta, como sempre, atenção, registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor. Então, você tem que fazer a continha. Como sempre digo, é pequeno espaço, mas é o suficiente para você preencher aí as suas questões, né? Então, vejam aqui. Empuxo total, que é a força vertical para cima. Peso vertical para baixo vai ser igual à força resultante, que da segunda lei de Newton sabemos que é massa vezes aceleração, não é? Então, o mais difícil é fazer essa análise física do problema, mas ele dá a dica, ele dá o bizu, pessoal. Então, como eu sempre digo, e diz o professor Canari, né? Estou parafraseando ele. Se você está com o modo de esperteza avançado ligado, você consegue fazer essa questão. Então, qual que é o empuxo total, né? O empuxo total é 5 vezes E, como a gente colocou aqui, ó. O primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores, né? Então, por isso que tem que ser 5 vezes esse empuxo que está aqui, ó, né? Então, 5 vezes E menos o peso vai ser igual a M vezes A. Como nós queremos a aceleração, essa massa passa dividindo toda essa expressão. Então, vai ficar 5 vezes E dividido por M, porque nessa expressão não tem M, né? E cadê o Mzinho do peso aqui? Ele sumiu, pessoal, porque ele é simplificado, né? Como essa massa passa dividindo toda a expressão, a massa do peso dividida por essa massa aqui da segunda lei de Newton que tem, ela se cancela, fica só o G. E com isso fica fácil da gente colocar. Aqui está montado o esquema, então agora é só montar a continha. 5 vezes o empuxo nós sabemos que é de 6.900.000 newtons, dividido pela massa, que é 3 milhões de quilogramas, menos G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se da segunda lei de Newton, né? Que Newton dividido por quilograma dá metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui está dimensionalmente correto dentro da física. E, fazendo essas continhas aqui, né? Ele corta todos esses zeros aqui, que a gente tem aqui em cima, por esse daqui, né? E aí, fazendo as contas, né? Veja, aqui vai ficar 5 vezes 6,9, né? Que você pode colocar aqui, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, né? Vem a casa para cá. Fica 5 vezes 6,9 dividido por 3. Ora, 5 vezes 6,9, se fosse 10, seria 69. Então, a metade de 69 vai ser ali 37,5 dividido por 3 dá 11,5, né? Então, aqui, 11,5 menos 10, a aceleração, então, de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Vejam, creio que quem é aluno, estudante aí, faz questões de física, sabe que essa é uma aceleração relativamente pequena, uma aceleração usual, não é? Então, era esse o valor que você tinha que obter, lembrando que não é só o valor numérico, você tem que sempre colocar a unidade correspondente também, não é? Vamos para a pergunta 9b. O valor da aceleração que você obteve acima só é válido para o primeiro instante de voo, porque a partir da ignição dos 5 motores F1 que equipam o primeiro estágio do Saturno V, sua massa é reduzida à taxa de 15.000 kg por segundo. Ou seja, vai queimando o combustível e vai diminuindo sua massa, em função do consumo de propelente. Sabendo que os 5 motores F1 funcionam por 160 segundos, qual será a aceleração do Saturno V quando tiver transcorrido 100 segundos de voo? Em seus cálculos, considere que G é aproximadamente igual a 10 metros por segundo e o empuxo dos motores não varia com a altitude. Então, feitas essas considerações, nós podemos montar o esqueminha, né? Veja que os cálculos são idênticos aos da questão anterior. Contudo, será necessário diminuir a massa total do Saturno V de 15.000 kg por segundo vezes 100 segundos.
Então, como, né, a gente tem aqui esses 100 primeiros segundos de voo, qual é a aceleração do Saturno V quando tiver transcorrido 100 segundos de voo, né? Então aqui, multiplicando, você tem uma perda de massa de 1.500.000 kg, ou seja, metade da massa inicial do Saturno V é queimada nos 100 primeiros segundos, né? Então ali em 1 minuto e 40 segundos ele queimou metade do combustível. Veja que realmente é rápido, né? É rápida essa queima, mas é transformada em energia de impulsão, né? Em energia cinética para esse foguete então. Portanto, a massa que sobra, a massa que a gente vai utilizar, são 1.500.000 kg. Então, é do mesmo jeitinho que a gente montou a expressão lá em cima, por isso que eu digo que o calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, o ponto mais importante é você estabelecer a física desse problema para depois fazer o cálculo. Uma vez feito o cálculo, né? Aqui você vai, né? Na verdade, como é metade da massa, veja que dá 23 horas. E 23, pessoal, é 11,5 mais 11,5. Né? Porque 11 mais 11 dá 22, como tem o meio de cada um, meio mais meio, 1. 22 mais 1, 23 metros por segundo ao quadrado. Menos os 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade, que é o peso atuando para baixo, a aceleração de 13 metros por segundo. É uma aceleração aí que não chega a dar nem 1,5 vezes a aceleração da gravidade. Então a aceleração usual aí que foi acelerando, né, para poder levar os astronautas com tranquilidade até o espaço. Então, como respostas, 1,5 metros por segundo ao quadrado, resposta da pergunta 9A, 13 metros por segundo ao quadrado, resposta da aceleração do item B. Beleza? Isso não é tão difícil, a parte mais difícil aí é a interpretação física ali, mas ele dá a dica, ele dá o bizu. Então, não é assim uma questão tão complicada. A 10 já é um pouco mais, porque daí envolve aí um balanço de energia potencial e cinética, como nós veremos aí. Pegou um pouquinho mais aí, foi um pouco mais difícil essa questão 10 do que a 9. Então, questão 10, valendo 1 ponto, dividida em A e B também. Essa questão está relacionada à questão anterior, pela razão pela qual você deve usar a figura da questão 9 para auxiliar sua compreensão desse texto. A etapa 2 é conhecida como órbita de espera, situada a 200 km de distância da superfície da Terra. Durante as mais de 2 horas que permaneceram nessa órbita, os astronautas e também as equipes em terra checam todos os sistemas do foguete. Se estiver tudo ok, o motor do terceiro estágio do Saturno V é acionado pela segunda vez, por cerca de 6 minutos, injetando a espaçonave na trajetória translunar, ou seja, em direção a um ponto do espaço onde a Lua estará 80 horas depois. Alguns minutos depois, o motor do terceiro estágio é descartado, tornando-se lixo espacial. Pergunta 10A, valendo meio ponto. A força da gravidade é dada por F igual a mzinho vezes mt vezes g sobre r ao quadrado, onde r é a distância da espaçonave ao centro da Terra, mzinho é a massa do que sobrou do Saturno V, mt é a massa da Terra e g é a constante gravitacional. Enquanto em órbita circular de espera, o que sobrou do Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial ou centrípeta, dada por A igual a velocidade orbital ao quadrado dividida por R. Utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo, veja que, né, sublinhado isso, do que sobrou do Saturno V na órbita de espera. Desconsidere quaisquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, considere mt vezes g igual a 416.000 km³ por segundo ao quadrado. O raio da Terra, RT, igual a 6.300 km, e que a força e a aceleração
tenham a mesma direção. Fique atento às unidades. Então, mais uma vez, né? Veja, segundo a lei de Newton, como ele pede para você usar, você sabe que é força igual a massa vezes aceleração. A força que nós temos dada na conta, né? Na verdade, é a força da gravidade. Dada a expressão ali, ó. Então, mzinho vezes mt vezes g dividido por r ao quadrado vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa continua sendo a massa do que sobrou do Saturno V. E a aceleração ele também dá. Então, você veja, ele pegou a lei de Newton e apenas adaptou essa fórmula. O interessante é que para calcular a velocidade orbital ao quadrado aqui, ó, você descarta a massa do que sobrou, porque ela está dos dois lados da igualdade. mt vezes g, ele dá o valor, não é? Também dá o valor do raio da Terra. Só que na fórmula o que entra aqui é o Rzinho, que é, na verdade, a posição em que o Saturno V está, né? Então, nós temos que lembrar que essa altura do que sobrou do Saturno V, né? Nós temos aqui, olhando para a figura e até para a questão anterior também, ó, né? Nós temos aqui o ponto 2, que é o ponto da órbita, né? Que é uma órbita que fica a 200 quilômetros de altura. Deixa-me só ver onde é que está aqui essa órbita da Terra, 2. Deixa-me ver aqui aonde que ele dá essa altura para a gente aqui. Deixa eu ver se está no corpo da questão. Ah, sim, está aqui, ó. 200 quilômetros de distância da superfície da Terra. Então, vejam que o Rzinho, pessoal, nós temos que somar, né? O raio da Terra, que é 6.300 km, mais a distância da órbita de espera à superfície terrestre. Então, no enunciado, a gente tem que o Rzinho vão ser 6.300 km, mais os 200 km da órbita, portanto, a distância que o Saturno V está nesse momento em que vai ligar e ignitar o terceiro motor para realmente sair da órbita da Terra e ir para a Lua, é 6.500 km. Então, a fórmula em si já está montada aqui. Agora a gente já montou toda a lógica, cálculo mt vezes g é dado, o r a gente obteve aqui, é substituir, tirar a raiz quadrada, então, de 416.000 dividido por 6.500. Aqui corta 0 com 0, né? Vai ficar, então, 4.160 dividido por 65. Olha que bacana, isso daqui dá exatos 64, raiz quadrada de 64, 8 quilômetros por segundo. Porque, vejam, das próprias unidades que nós temos aqui é quilômetro cúbico por segundo ao quadrado, né? E essa daqui que é o produto de mt vezes g. 6.500, o quê? 6.500 quilômetros. Então, quilômetro já foi cortado com quilômetro cúbico, ficou quilômetro quadrado por segundo ao quadrado. Ora, a raiz quadrada de quilômetro quadrado por segundo ao quadrado vai ser quilômetro por segundo. Então, 8 quilômetros por segundo, 8.000 metros por segundo, ou ele não pede, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo. Então, quem respondeu isso daqui já está certinho, 8 km por segundo. Essa é a resposta para gabaritar, para tirar 10 na prova. Claro que se você quer transformar isso daqui em metros por segundo e multiplicar por 3,6, você terá o valor de 28.800 km por hora, que é a primeira velocidade orbital, chamada velocidade de escape. Ou seja, é a velocidade suficiente para sair da atração gravitacional da Terra, não ficar mais orbitando a Terra e poder começar a sua viagem para o espaço. Então, não só o Saturno V, como todo foguete, precisa alcançar essa velocidade para que consiga, então, fugir do campo gravitacional da Terra e começar a sua viagem pelo espaço.
tá? Quem se liga, quem gosta desses dados de astronáutica já deve saber esse número, mas claro, tinha que comprovar aqui com a conta como chegar até lá, beleza? Então a velocidade de escape da Terra é o que a gente calculou aqui, é uma velocidade importante essa daqui, né? Veja que observação, pode-se aceitar qualquer uma das respostas, 8 km por segundo, 8.000 metros por segundo ou 28.000 km por hora. Por que ele aceitou em metros por segundo e km por hora? Porque são as unidades internacionais de velocidade, né? Elas são aceitas, né? Na verdade, no sistema internacional é metros por segundo. Usualmente a gente utiliza no sistema internacional quilômetros por hora. Mas claro que aquele aluno nota 10 que, né, viu aqui que está até grifado aqui, ó, sublinhado, calcule a velocidade orbital em km por segundo, respondeu 8 km por segundo, 10 na questão, beleza? E, finalmente, pergunta 10b, valendo meio ponto. Uma estimativa para determinar o incremento de velocidade ΔV igual a velocidade de escape menos velocidade orbital, necessária à injeção da trajetória translunar, pode ser feita considerando-o como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre, calculada na altitude da órbita de espera, menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade nula. Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética seja nula. Então, veja, esse último trechinho já é uma dica, né? Calcule o ΔV necessário para que a órbita de espera, calcule o ΔV necessário para que a partir da órbita de espera, a velocidade de escape seja atingida. As energias cinética e potencial são dadas por energia cinética igual mzinho, lembrando que é a massa do foguete, vezes a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2. E potencial, energia potencial, igual a menos mzinho vezes mt vezes g dividido por r. Em seus cálculos, considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, interessante, ele já dá as fórmulas aí e ele diz o que é para você fazer, né, pessoal? Veja aqui, ó, né? Você tem que fazer, de acordo com o enunciado, a energia cinética, né? Mas aqui tem um erro no gabarito. A energia cinética mais a energia potencial é igual a zero. Como eu disse aqui, ó, a velocidade de escape isso equivale à velocidade inicial para que a soma da energia potencial gravitacional e energia cinética seja nula. Então, é justamente desse balanço de energia aqui, ó, né, energia cinética mais energia potencial igual a zero. Isso vai implicar, então, não é? Que aqui, ó, como a energia cinética é dada por m, velocidade de escape ao quadrado dividido por 2, e a energia potencial é mais, só que fica menos, porque o menos da fórmula, menos m vezes mt vezes g dividido por r igual a zero, né? Então, ele, como igual a zero, ele passa esse valor da energia potencial para o outro lado da igualdade e multiplicando por 2 do outro lado aqui. Veja que passando do outro lado você acaba cancelando as massas do foguete, só fica com o valor da velocidade do escape elevado ao quadrado, que é igual a 2 vezes mt vezes g dividido por r, né? Então, a velocidade de escape vai ser o quê? A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de mtg sobre r. Ora, essa expressão aqui já é conhecida nossa, olha só. Na questão 9 a gente calculou ela aqui, ó. Não é? Calculamos aqui, ó, a velocidade orbital. 8 km por segundo, né? 8.000 metros por segundo. Então, aqui você vai utilizar esse valor, né? E a raiz de 2 é 1,4. Então, significa que simplesmente a velocidade de escape aqui, ó, vai ser a velocidade
né, orbital que nós calculamos aqui, multiplicada pela raiz de 2, que é 1,4. Dá os 11,2 km por segundo. Contudo, a Apollo 11 encontrava-se na órbita de espera com a velocidade de 8 km por segundo. Então, desta forma, o incremento quanto que é? O ΔV é 11,2 km por segundo, menos 8, que é a primeira velocidade orbital que a gente tem aqui para ficar em órbita, não é? Então, dá 3,2 km por segundo, 3.200 metros por segundo, ou multiplicando por 3,6, 11.520 km por hora. Né? Veja que qualquer um desses valores pode ser dado por aceito, né? Mas se você fez a conta em km por segundo lá em cima, que estava correta, e deu a resposta 3,2 km por segundo, nota 10, gabaritou aí a prova da OBA, gabaritou a prova de astronáutica. Né? Espero que nas próximas oportunidades e provas da OBA que você fizer, você tenha a oportunidade de gabaritá-la também, não é? Porque isso abre um leque de possibilidades muito grandes na tua carreira estudantil, tua carreira acadêmica e até mesmo na tua carreira profissional. Com isso a gente encerra então os comentários da prova da OBA de 2019 e foi uma satisfação aí comentar essa prova para vocês. Valeu? Até os próximos vídeos comentando outras provas da OBA. Tchau, tchau e bons estudos, pessoal!